Salve universo! Aqueles que vão morrer te saúdam. Estou chegando ao final do meu dia solar 22.030 do tempo negativo 25567. Inicio a psicoterapia da individuação na voz da minha sombra, continuando na primeira fase do trabalho, transição do ego e da persona para a sombra. Pois bem, hoje vou começar essa minha psicoterapia fazendo uma breve leitura do livro do Jung, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Na página 287, ele faz uma proposta bastante válida de pensar a individuação, que eu assim leio. Voltando agora ao problema da individuação. A psique é constituída de duas metades incongruentes, que juntas deveriam formar um todo. Infelizmente, na realidade, o inconsciente é consciente, isto é, não o conhecemos. Acreditamos na consciência do eu e naquilo que denominamos realidade. Consciência e inconsciente não constituem uma totalidade, quando um é reprimido e prejudicado pelo outro. Se eles têm de combater-se, que se trate pelo menos de um combate honesto. Isto significa combate aberto e colaboração aberta ao mesmo tempo. É o velho jogo do martelo e da bigorna. O ferro que padece entre ambos é forjado num todo indestrutível, isto é, num indivíduo. É aproximadamente a isso que denomino processo de individuação. Trata-se de um processo ou percurso de desenvolvimento produzido pelo conflito de duas realidades anímicas fundamentais. O modo pelo qual se obtém a harmonização de dados conscientes e inconscientes não pode ser indicado sob a forma de uma receita. Pois bem, o que eu quis pensar com isso? Que dentro desse meu processo de individuação, que eu venho buscando, e agora através das gravações, eu procuro objetivar para mim o caminho, o percurso, me traz a realidade de que a minha estrutura psíquica, ela naturalmente entra em choque, como acabei de fazer a narrativa do próprio Jung, entre o consciente e o inconsciente. E que é exatamente através desse conflito que pode-se, por assim dizer, chegar à culminância do processo de individuação. Eu escrevi um artigo bastante influenciado por esse processo de individuação e especificamente no livro do Jung, Os Tipos Psicológicos. Então, eu escrevo que as características estruturantes da psique são as atitudes e as funções, ou seja, a estrutura da psique vai estar composta por atitudes e por funções. As atitudes são duas, introversão e extroversão. Como eu bem já narrei no início desse meu processo, dessa minha psicoterapia da individuação, eu narrei a minha consciência introvertida.
especificamente por um autoconhecimento e também por um estudo avançado da minha carta natal astrológica, onde fica bem caracterizado os elementos que me fornecem essa introversão. Pois bem, as funções são 4: pensamento, sentimento, valoração, sensação. E quando eu coloco aqui valoração, essa é uma colocação minha. Porque para o Jung, né, a função sentimento, ele atribui uma condição de determinação de valores. Então, na minha cabeça, longe de fazer qualquer tipo de crítica, muito bem colocada, muito bem formulada como sentimento, mas eu consigo imaginar para mim que esse sentimento é um juízo de valor que eu dou para algo. Então, por isso eu coloquei aqui a ideia, né, de valoração para o sentimento. As outras duas são a sensação e a intuição. Então, por que eu estou pensando essa linha dos tipos psicológicos? Porque é necessário, para o processo dinâmico de individuação, em que trazemos conteúdos inconscientes para a consciência, promovendo o amadurecimento psicológico ao longo do tempo, o método de tipologia, que são as características estruturantes da psique, as atitudes e as funções psicológicas, é um sistema para analisar o caráter, principalmente a nós mesmos e aos outros. É uma ferramenta para orientação psicológica, para acessar a plenitude do nosso ser. Quando uma das 4 funções psicológicas predomina habitualmente, resulta em um tipo correspondente, que é chamado de nossa função dominante ou primária. Embora todas as funções possam estar presentes em nós, a consciência de uma função ocorre quando seu uso está sob o controle da vontade e quando seu princípio é decisivo para a orientação da consciência. Consigo perceber que em situações normais, a primeira metade da vida é dedicada ao desenvolvimento da função dominante, enquanto na segunda, a função inferior começa a se desenvolver. Contudo, antes de considerar o desenvolvimento da função inferior, que é totalmente oposta à função dominante, é necessário desenvolver as funções auxiliares ou complementares, a segunda e a terceira funções, que exercem uma influência codominante na consciência. Essas funções estão na fronteira entre a consciência e o inconsciente. A maior parte das pessoas cultiva apenas uma das 4 funções psicológicas descritas por Jung. Algumas conseguem desenvolver 2. Muito poucas desenvolvem 3. Aquelas que conseguem desenvolver as 4 funções seriam justamente as que atingiram a individuação. A individuação, também chamada autorrealização, é o processo de tornar-se um indivíduo, uma pessoa inteira. O processo de integrar os polos opostos da personalidade em uma única individualidade homogênea. Jung considera esse processo como um renascimento psicológico, quando todos os componentes psicológicos funcionam em uma unidade de plenitude, sem qualquer atrofia.
Há um equilíbrio entre todos os arquétipos, atitudes, funções psicológicas e aspectos conscientes e inconscientes da psique. É a realização do self. Um processo extremamente raro. Queria destacar também que a função inferior, ou a quarta função, ela está totalmente imersa no inconsciente e só pode ser integrada parcialmente. É a nossa função menos desenvolvida. No entanto, a função inferior geralmente está onde está o ouro, o tesouro difícil de alcançar. É a porta pela qual todas as figuras do inconsciente entram na consciência. Ou seja, o que você mais precisa sempre será encontrado onde você menos deseja procurar. E assim, eu finalizo essa sessão de psicoterapia da individuação na voz da minha sombra.